comunista, fascista, nazista. É muito comum nos debates políticos de hoje nós nos depararmos com esses conceitos sendo utilizados simplesmente para desmerecer a opinião política do oponente. Mas a pergunta é, você realmente sabe o que significa um governo totalitário? Eu sou o professor Fábio Vietile, aqui do Decifrando a História, e nessa videoaula de hoje nós iremos entender o que foram esses tipos de governo. Mas antes da aula, não te esquece, se você quer nos ajudar a atingir o maior número de pessoas, não deixa de te inscrever no canal, dar like no vídeo e seguir a nossa página no Instagram. Então vem comigo e vamos decifrar essa história. Em primeiro lugar, é fundamental definir com clareza aquilo que constitui um governo totalitário. Veja, se nós buscarmos essa resposta a partir de análise simples, iremos incorrer muitas vezes em erros. É muito comum escutarmos que a característica definidora de um regime totalitário seria a prática do nacionalismo exacerbado. Pois bem, se nós observarmos a história da Europa ao longo do século XIX, iremos perceber que diferentes países e diferentes governos tiveram no chauvinismo, isso é, o nacionalismo exacerbado, uma das suas características mais importantes. É assim na Inglaterra, na França e mesmo na Alemanha, recém-criada em 1871. Uma segunda característica, muitas vezes utilizada para definir o governo totalitário, seria a forte interferência do Estado dentro da economia. Ora, basta analisarmos a história dos Estados Unidos da América para vermos que apenas essa característica não é suficiente. Ninguém aqui iria sugerir que o Tio Sam se notabilizou por um governo totalitário, mas em diferentes períodos da sua história, como por exemplo durante a crise de 29, o governo dos Estados Unidos praticou o intervencionismo econômico como forma de garantir ou acelerar resultados econômicos. Por fim, e baseado na historiadora Hannah Arendt, você poderia argumentar que a existência de campos de concentração com o objetivo do extermínio sistemático de populações seria aquela característica capaz de definir um governo totalitário. E ainda assim, estaríamos errados. Basta, para isso, analisar a história da Bélgica. Lembrem que durante o século XIX, em suas atuações exploratórias imperialistas, o governo belga criou, no Congo, verdadeiros campos de concentração que levaram à morte de centenas de milhares de congoleses. Percebam que para definir o totalitarismo, eu não posso partir de apenas uma característica. É fundamental que o entendamos como um conjunto de aplicações políticas em um determinado e objetivo contexto histórico. Do contrário, poderíamos caracterizar praticamente todos os governos do mundo como sendo governos totalitários. E se todos os governos são totalitários, nenhum é. Em segundo lugar, é fundamental situar os regimes totalitários enquanto processos históricos. Não é correto afirmar que o totalitarismo teria acompanhado toda a trajetória da humanidade. De fato, os primeiros regimes totalitários irão aparecer a partir da primeira metade do século XX, sobretudo entre os anos de 1920 e 1950. O próprio historiador britânico Eric Hobsbawm nos mostra que entre 1918 e 1920, apenas 2 países europeus apresentavam governos com feições totalitárias. Na década de 20, esse número saltaria para 6 governos, enquanto que na década de 30, apenas na Europa, 9 países estavam em processos de fechamento de assembleias legislativas e de restrição de liberdades. É preciso entender agora por quê. O que acontece nesse período que leva a esta onda conservadora, esta onda totalitária. E o contexto é justamente a crise do liberalismo. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, com os 10 milhões de mortos consequentes dela, e a crise de 29, jogando milhões de pessoas em todo o planeta
ao desemprego, à fome e à miséria, fizeram com que o sistema liberal, em seus alicerces políticos e econômicos, fossem profundamente desacreditados. E quando o liberalismo passa a ser questionado, abre-se espaço para uma nova forma de organização política da sociedade. E esta nova forma política seria justamente o totalitarismo. E não é à toa o surgimento dos primeiros estados totalitários estarem inserido num contexto de crise. A crise do capitalismo de 1929, ela gerou muito medo, sobretudo dentro da classe média. E é do medo que esses regimes se alimentam. Nós iremos encontrar tanto na Itália fascista de Benito Mussolini, quanto na Alemanha nazista de Adolf Hitler, um esforço do Estado na construção de um inimigo em comum. É preciso, para que o Estado totalitário surja e se concretize, a ideia do medo presente. O medo é aquilo que fará com que as pessoas abram mão de suas liberdades em prol de um Estado ou de um líder capaz de garantir a sua segurança. Esse inimigo em comum, ele pode ser tanto interno quanto externo, mas é fundamental que ele atue no sentido de ser uma causa unificadora. Um exemplo disso é a construção do socialista como o inimigo da pátria italiana. Benito Mussolini, em quase todos os seus discursos, antes de chegar ao poder e durante o exercício do seu fascismo, ele sempre identificava no socialista o traidor da pátria, pois ele era antinacionalista. Portanto, para que a Itália pudesse se fazer forte novamente, para que a Itália pudesse sair da sua crise política e econômica, era fundamental a eliminação deste inimigo. Inclusive, é fato notório que Benito Mussolini organizou uma milícia chamada de Camisas Negras, que antes mesmo de Mussolini chegar ao poder, agredia grevistas, assassinava opositores socialistas dentro do parlamento. Mussolini, inclusive, chamava esses episódios de cruzadas punitivistas contra aqueles que mereciam ser extirpados da comunidade italiana. Ao mesmo tempo em que os socialistas funcionavam como esse inimigo interno, Mussolini também atacava as potências imperialistas europeias como inimigos externos. Segundo ele, a Itália não possuía colônias suficientes e não possuía tantas colônias quanto merecia pela ambição e arrogância de países como a Inglaterra e a França. Países, portanto, que mereceriam, a exemplo do que acontecia com os socialistas italianos, agressões e, inclusive, o seu extermínio. No caso da Alemanha nazista, os exemplos são ainda mais radicais. A construção do inimigo interno alemão se deu na figura do judeu. O antissemitismo, que é uma prática muito antiga dentro da Europa, será canalizado por Adolf Hitler para constituir uma série de medos e inseguranças na população alemã e assim garantir o fortalecimento do seu poder executivo. Uma das primeiras formas encontradas por Hitler e por todo o seu aparato de propaganda para construir o judeu como inimigo em comum partiu da própria desumanização do judaísmo. E aqui entra um elemento muito interessante. Enquanto para Mussolini o inimigo interno ele é o socialista e, portanto, ele pode se redimir apenas ao abandonar a crença no socialismo, o judeu ele não teria essa possibilidade de remissão, porque se nasce judeu e não se torna. Então vemos durante todo o período da Alemanha nazista um esforço propagandístico de desumanizar os judeus. Aqui eu leio para vocês um trecho do livro Mein Kampf, escrito durante a prisão de Adolf Hitler. Diz Hitler: o judeu é e sempre será o parasita típico, um bicho que, tal como um micróbio nocivo, se propaga cada vez mais, assim que encontra as condições propícias. A sua ação vital
também se assemelha à dos parasitas. O povo que o hospeda vai se exterminando, alguns mais rápidos e outros mais devagar. Então vejam que aqui, gente, nesse discurso, que será, aliás, uma forma constante nas manifestações públicas do Führer, é associar a figura do judeu à mensagem de que ele é um rato, de que ele é um micróbio, de que ele é uma parasita, ou seja, que ele não é um ser humano. Quando nós desumanizamos o nosso oponente político, quando nós desumanizamos alguém, nós retiramos a capacidade de sentir empatia por esse indivíduo. E isso é fundamental para que a prática dos campos de concentração pudessem acontecer ao longo da Segunda Guerra Mundial. Então nós vemos que há uma construção de inimigos, sejam eles externos ou internos, como uma prática fundamental para o funcionamento dos estados totalitários. Muito bem, uma segunda característica fundamental para te entenderes o funcionamento desses regimes totalitários é justamente o controle sobre a produção e circulação de informações. A censura será uma prática comum em todos os governos totalitários. Essa censura que vai abranger não apenas os meios de comunicação, mas também a produção artística e intelectual universitária, ela se dá sobretudo com dois objetivos fundamentais. Em primeiro lugar, naturalmente, nós temos aqui uma tentativa e um esforço de impedir a veiculação de informações ou de conteúdos científicos que não corroborassem com a tentativa de construção da verdade por parte desses governos. Assim, pesquisas que pudessem pôr em dúvida a questão da superioridade racial seriam prontamente descartadas, ao mesmo tempo em que obras literárias ou pinturas que não estivessem imbuídos desse esforço de construção de um passado glorioso e de um futuro brilhante para a sua nação, também seriam vetados em sua veiculação. Em segundo lugar, o combate à produção de informações visa aqui, sobretudo, combater a prática do racionalismo e do intelectualismo. Governos totalitários, pessoal, se constituem, sobretudo, a partir da primazia da ação sobre a reflexão. É claro, quando nós pensamos, quando nós refletimos, nós não aceitamos as verdades como dogmas. Nós buscamos outras fontes de informação, o que é prejudicial na construção de uma das características mais importantes desses regimes, que, como nós veremos a seguir, será o culto ao líder. Nesse sentido, é sintomático que na Alemanha nazista nós encontremos em vários momentos distintos a prática de queima de livros. Livros que eram considerados socialistas, comunistas, anarquistas ou liberais e antinacionalistas, eles seriam então aqui queimados para impedir a propagação destas ideias diferentes. Como nós já vimos, o outro, o pensar diferente, é muito perigoso dentro desses regimes. Dessa forma, o controle das informações e a censura se constituem como um eixo de sustentação destes regimes. Um outro ponto muito importante a ser destacado aqui é a construção de poderosas máquinas de propaganda em torno do governo, mas vamos destacar ainda em torno da constituição do líder como sendo infalível, imperfeito. Tanto na Alemanha quanto na Itália, nós teremos aqui um esforço propagandístico muito forte, às vezes inclusive no sentido de associar a imagem do líder a um Messias ou um Deus. Vejamos o caso da Alemanha nazista. Especificamente, dentro da constituição dessa imagem de Hitler, nós destacamos aqui o documentário intitulado O Triunfo da Verdade. No início desse documentário, nós temos aqui o surgimento de Hitler em um comício do 6º Congresso do Partido Nacional Socialista da Alemanha, descendo dos céus. Ele circula o espaço de realização desse comício com um avião bimotor e enquanto todos admirados olham para cima,
o seu líder desce dos céus. É praticamente a ideia literal de que Hitler seria o portador da vontade divina e ele o único capaz de levar a Alemanha à sua grandeza esperada. Esse aparato de propaganda foi extremamente sofisticado. Na Alemanha nós teremos inclusive a constituição de um ministério de propaganda, cujo objetivo seria controlar desde a educação escolar, os conteúdos programáticos dados aos infantes daquele país, até a circulação de informações e a constituição de panfletos, de retratos, tudo aquilo que pudesse ser utilizado para engrandecer a imagem do líder. A manipulação dos fatos sempre se constituiu num elemento basilar desses regimes. É interessante, inclusive, trazer aqui a entrevista dada ao jornal britânico The Guardian no ano de 2016 pela secretária pessoal de Joseph Goebbels, o ministro da publicidade de Hitler. Aquele mesmo criador da frase, uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Nessa entrevista, ela admite que era instruída a falsear as estatísticas do número de mortos alemães ao longo da Segunda Guerra Mundial, ao mesmo tempo em que deveria aumentar o número estatístico de estupros sofridos por mulheres alemãs em campos de batalha soviéticos. Então nós percebemos aqui, gente, uma estrutura de funcionamento extremamente sofisticada, que irá construir o contexto propício para o fortalecimento do líder. Esta é uma outra característica a ser ressaltada aqui e, fundamentalmente, aquela que dá nome ao regime político. O totalitarismo significa que o poder político do executivo ele é total, e não apenas na vida política, com a hipertrofia do poder executivo, com o poder executivo se sobrepondo ao legislativo e ao judiciário, mas também o poder ele é total sobre a vida dos cidadãos. Você não tem mais vida privada, a sua vida deve ser entregue ao Estado. Segundo as palavras de Benito Mussolini, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo dentro do Estado. A individualidade deveria ser apagada para facilitar o desenvolvimento da nação. O Estado e a nação são mais importantes que o indivíduo. Assim, morrer pela pátria, morrer pela nação, não apenas seria um ato heróico, mas seria um ato de sobrevivência, pois aqueles que morrem pela nação vivem para sempre dentro do Estado. Por fim, pessoal, vamos destacar que esse Estado policialesco, esse Estado que coloca todos os seus cidadãos sobre uma constante pressão e observação, como retratado magistralmente na obra 1984 de George Orwell, foram estados que não surgiram do nada, que não se mantiveram sem o apoio popular. E aqui fica um apelo do Decifrando a História. A partir do consumo de informações históricas, a partir da reflexão, do posicionamento crítico frente à realidade, nós podemos sim impedir que novos fenômenos como esse aconteçam. Espero que essa videoaula tenha sido útil para ti. Lembrem que esse é um tema que cai muito nos vestibulares, perfeito? Então vale a pena aprofundar-se sobre cada um dos estados totalitários. E essas, inclusive, serão videoaulas que você encontrará aqui no nosso canal. Um beijo do Sor e até uma próxima.